Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que vão nos escutar aqui agora nesse momento, para aqueles que vão nos escutar depois, para aqueles que vão assistir no YouTube, eu peço aí que vocês deixem o seu like aí, se inscrevam no canal da Academia Areté, divulguem esse canal aí para as pessoas. Boa noite a todos mais uma vez. E meu nome é Rodolfo Braga, sou professor de filosofia, debate e oratória. E hoje eu estou aqui para, na verdade, falar sobre Epicteto. Deixa eu explicar o que eu estou fazendo aqui. Desde março, desde abril, na verdade, eu estou varrendo a história da filosofia com aquilo que eu chamo de introdução ao que há de essencial na história da filosofia. Então, se você fizer o nosso curso aqui passo a passo, fizer tudo direitinho, assistindo às aulas, cara, eu garanto a vocês que se você fizer isso, prestar bastante atenção nas aulas, você vai ser capaz de ir para o nível superior muito melhor do que todas aquelas outras pessoas que vão para o nível superior. Eu garanto a vocês que você assistindo essas aulas aqui, você vai ficar mais inteligente, inclusive, vai saber mais. Isso aqui sem falsa modéstia naturalmente, tá bom? Então, todos aqueles que assistirem esse curso aqui, vejam, normalmente eu não tenho oportunidade nas escolas que eu dou aula de falar sobre determinados filósofos, determinados assuntos. Por exemplo, nas escolas, quando eu falo de Aristóteles, olha que Aristóteles eu falo bastante nas escolas. Eu não falo, por exemplo, eu não dou 5 aulas sobre lógica. Às vezes no Aristóteles eu dou uma aula. Eu dou uma aula só sobre Aristóteles. Aqui eu dei sobre a lógica em Aristóteles. Aqui eu dei 8. Ou seja, Aristóteles eu dei umas 30 aulas aí aqui nesse curso. Então, Platão foram 15 aulas. Os pré-socráticos ali foram umas 8 aulas, 7, 8 aulas, agora eu não lembro. Nós estamos indo hoje, estamos ainda na filosofia antiga, estamos indo hoje para aula de número 72, tá? Então vejam, quem fizer esse curso aqui, vejam, se nós estamos ainda na história da filosofia antiga, na aula de número 72, vocês imaginem quantas aulas vão ser até nós chegarmos lá na filosofia contemporânea. Onde nós estamos atualmente. E como eu estou falando, eu garanto a você, se você fizer as aulas passo a passo aqui, desde o início, assistindo tudo direitinho, a sua cabeça vai ter uma expansão assim de conhecimento, intelectualidade e filosofia, principalmente, como você não vai ver em nenhum curso superior desses que está por aí, não. Isso aí eu posso garantir que você vai entrar no nível superior muito mais preparado do que muitos alunos aí que você conhece. Tá bom? Então não esquece de deixar o seu like aí no canal, sua curtida, enfim, e de se inscrever no perfil e no canal, tá bom? Bom, hoje eu vou falar sobre o Epicteto. Nós estamos então o quê? Nós estamos na história da filosofia antiga, nós já vimos lá os pré-socráticos, vimos os socráticos, já estamos encaminhando para o final do helenismo, que é o último período ali da história da filosofia antiga, e nós estamos falando do neo-estoicismo. Na aula anterior do neo-estoicismo, nós falamos do Sêneca, tá bom? Hoje nós vamos falar do Epicteto. E amanhã, para terminar o neo-estoicismo, nós vamos falar sobre o imperador Marco Aurélio, tá? Que também foi um filósofo e estoico aqui desse neo-estoicismo aí que nós estamos falando. Hoje, então, nós vamos falar do Epicteto. O Epicteto, ele nasce ali entre 50 e 60 depois de Cristo já, ou seja, da era cristã. E por volta do ano 80, mais ou menos, ali, ele acaba, na verdade, ganhando vamos dizer assim, a liberdade dele. Falo ganhando liberdade por quê? Porque o Epicteto, ele era escravo, nasceu escravo. Então vejam, essa filosofia dele aqui, você pode, na verdade, reclamar quanto for, mas uma coisa não dá para negar. O sujeito, ele não se submeteu. Você pode não gostar da filosofia dele, mas é isso que eu quero dizer. Você pode não gostar da filosofia dele, enfim. Mas uma coisa você não pode negar. Esse sujeito, ele não se submeteu à sua condição de escravo. Aquilo dali não foi suficiente, vamos dizer assim, para limitar a posição dele. Então muita gente fica pensando o seguinte: ai meu Deus, a minha condição real é muito ruim, o mundo é muito cruel. Assim, a questão para com a frescura. Porque tem gente em situações muito piores e conseguem alavancar uma vida, sair daquela vida medíocre e alcançar outras camadas da existência que
muita gente que tem condições não chegam lá. E não estou falando camadas da existência, sujeito chegar a se tornar um sujeito famoso, muito endinheirado, não é nada disso não. É o sujeito ser capaz de olhar para a realidade e saber quem ele é, em última instância. E eu acho que o Epicteto conseguiu um pouco desse tipo de coisa. Por quê? Repetindo, ele foi escravo, tá? E começou a assistir algumas aulas de filosofia, ainda escravo, percebam, ainda escravo. E ali ele percebeu que ele tinha uma certa vocação para o negócio. Tá? Ele tinha uma vocação para a vida intelectual, para a vida filosófica. E aí o que acontece? Depois ele consegue a liberdade dele, e chega um determinado momento que ele é expulso de Roma. Ele é expulso pelo imperador romano, ele e outras pessoas são expulsas ali, e ele acabou indo parar lá na Grécia. Saiu dali de Roma e foi para uma cidade chamada Nicópolis. E lá nessa cidade de Nicópolis, ele fundou uma escola filosófica que depois até ficou famosa, por conta desse vigor de personalidade que ele tem. Isso é uma coisa muito interessante, porque uma boa escola filosófica, ela tem a impressão do seu mestre, ela tem o vigor do seu mestre. Né? Vejam, enquanto a academia de Platão estava vivo, a academia era uma pujança. Depois que Platão morreu, a academia foi ladeira abaixo. Mais rápido ainda, ladeira mais abaixo ainda, num ângulo, vamos dizer assim, numa tangente ainda mais negativa, aí, vamos dizer, foi a escola do Aristóteles, o Liceu. Então, assim, a escola ela tinha um vigor enquanto o pensador estava ali. E a escola filosófica do Epicteto, ela teve um vigor filosófico por conta dessa força de personalidade do seu fundador. Porque vocês vejam, o sujeito, para deixar de ser escravo, conseguir a liberdade e ainda ter vocação para a filosofia, é um negócio assim louvável de fato. Mas vejam, com relação à filosofia do Epicteto, ele leva à frente aquela questão socrática de, vamos dizer assim, do mais importante é a filosofia viva ali no diálogo, né? E por isso ele não escreveu nada. O Epicteto, como Sócrates, também não deixou nada escrito. O que nós sabemos do Epicteto, nós sabemos por um sujeito chamado Flávio Arriano, que no século II ali mais ou menos, já durante o ensinamento de Epicteto, porque Epicteto, como eu falei, ele nasce ali entre o ano 50 e o ano 60 depois de Cristo, mas ele morre provavelmente lá em 138 depois de Cristo, tá? Então, o fato dele morrer lá em 138 depois de Cristo, então ele já está no século II. E esse Flávio Arriano, ele começa a assistir às aulas do Epicteto e começa a tomar notas daquilo que Epicteto ensinava. E aí ele compila tudo isso numa obra, vamos dizer assim, chamadas de diatribes, que são discursos e dissertações. Ou seja, são esses discursos do Epicteto. Vejam que essa filosofia não é nem do Flávio Arriano, é do próprio Epicteto. É claro que o próprio Flávio Arriano, depois, ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar essas diatribes e vai resumir numa obra que vai ser chamada, no manual, né, chamada Enchiridion, né? Enchiridion seria do Epicteto, seria esse resumo, esse manualzinho das obras do Epicteto. Bom, mas e a filosofia do Epicteto propriamente dita? Olha, como todos vocês já sabem, a filosofia dos estoicos, ela tem um forte caráter moral. Ou seja, os estoicos, eles têm essa perspectiva da vida voltada para a ação, né? Para que eu possa buscar a minha felicidade, né? A eudaimonia, ou até mesmo a minha liberdade, que vai ser, vamos dizer assim, a liberdade vai atingir a eudaimonia, essa felicidade. A felicidade está nessa liberdade do ser humano, tá bom? Bom, mas o Epicteto, então, na sua filosofia propriamente dita, nessa perspectiva que vai ser voltada para a ação, para a ética, né? Ele vai falar que todas as coisas que existem são divididas em duas classes, tá? Quais são essas classes? A primeira classe é daquelas coisas que estão em nosso poder. Por exemplo, as nossas opiniões, os nossos desejos, os nossos impulsos. Tudo isso isso depende vamos dizer assim, da nossa vontade, vamos dizer diretamente. Tá? Isso está sob o nosso poder, sob o nosso controle. Agora, existem coisas que estão no nosso controle, essas que eu acabei de falar, e existem coisas que não estão no nosso controle. Por exemplo, os nossos parentes, as situações que estão ao nosso redor, os nossos amigos, o nosso trabalho.
tá? A pessoa que a gente pensa que a gente ama e que ama de volta. Ou seja, todos aqueles que estão no nosso contato, inclusive o nosso corpo. Preste atenção. Para o Epicteto, nós não temos controle, assim, poder sobre o nosso corpo. Haja visto as doenças quando elas aparecem. Para pensar o seguinte, você, imagina, Deus me livre, né? Uma situação péssima, triste até. Imagina um sujeito que tenha câncer. Aquilo ali não está sob o controle dele. Aquilo ali ele não escolheu. Ele vai, eu quero ter um câncer, venha câncer. Isso não acontece, né? Então, mesmo sobre o nosso corpo, nós não temos controle, nós não temos poder sobre o nosso corpo. Então existem essas duas coisas, né? Essas duas classes de coisas. Coisas, vamos dizer assim, que estão sob o nosso poder e coisas que não estão sob o nosso poder. Bom, e aí o Epicteto vai falar que o bem e o mal, eles estão justamente naquelas coisas que estão sob o nosso poder. Porque aquelas que não estão sob o nosso poder, você não pode controlar, então não depende de você. Você não vai ter um ato bom ou mal daquilo que não está sob o seu controle. Então você só pode ter um ato moral e ser responsabilizado por isso em relação a um ato que está sob o seu controle. Tá bom? Então vejam, nós podemos ter controle, então, segundo Epicteto, com relação às nossas opiniões, os nossos desejos, os nossos impulsos, como nós falamos. Agora, sobre as coisas do nosso corpo, sobre as outras pessoas, sobre as circunstâncias que estão ao nosso redor, algumas delas, que não dependem da gente, nós não temos poder sobre elas, então nós não podemos julgá-las boas ou más. Nós só podemos julgar algo que é bom ou mal se ele está sob o nosso poder. Tá? Agora, aqui então você tem que entender que para Epicteto, apesar dele ser um estoico, não entra aquela questão dos indiferentes que estão aqui nessa realidade, nesse mundo aqui mais denso, né? Os indiferentes, os intermediários não estão aqui. Então Epicteto vai falar o seguinte, olha, para que nós possamos alcançar a felicidade, nós temos que parar de buscar a felicidade nessas coisas que não estão no nosso poder. Nós só podemos ser felizes, segundo Epicteto, se nós buscamos as coisas que estão sob o nosso poder. Então, por exemplo, as minhas opiniões, os meus desejos, os meus impulsos, todas essas coisas estão sob o meu poder, segundo Epicteto. Então eu posso controlar a realidade, fazer atos bons a partir disso que está sob o meu poder. Então olha só, se uma pessoa vem e faz algo comigo, eu não tenho poder sobre ela, então eu não posso controlar. Se eu não posso controlar e isso não depende da minha vontade, ora, o que você vai pensar aí? Você vai pensar o seguinte, olha, eu não tenho controle sobre isso, então eu não posso, na verdade, julgar isso como bom ou mal. Eu vou tentar melhorar aquilo que está sob meu controle. Vejam, muitas vezes nós vivemos essa situação no nosso dia a dia. Não sei se você já parou para pensar. Tem gente que fica falando assim, mas a minha situação, a minha vida foi assim, foi ruim, então não tive as condições necessárias, a minha mãe não me proporcionou isso, meu pai não me proporcionou aquilo, ou então fui criado pela minha avó que me criou com muita rigidez. As pessoas começam a julgar a situação real delas a partir dessas coisas que não estão sob o controle delas. Ora, o que vai acontecer? Se a pessoa vive assim, lamento, ela vai sofrer de fato. Vai sofrer por quê? Porque ela está julgando o critério do que é bom e do que é mal daquilo que não depende dela. É aquele negócio, olha, eu vou fazer a minha parte. É isso que o Epicteto está dizendo. Eu vou fazer a minha parte. Aquilo que compete a mim eu vou fazer. Agora, aquilo que extrapola o limite daquilo que eu tenho poder, eu não posso fazer nada por aquilo. Então, muitas vezes, essa filosofia estoica aqui, na verdade, nesse neo-estoicismo, é uma filosofia mesmo da aceitação daquilo que a realidade nos colocou. É você jogar com as cartas que a realidade te deu na mão. Uma vez eu estava falando com um aluno, Mateus o nome dele. Aí ele virou e falou assim, pô, cara, então no fundo a gente tem que jogar com as cartas que vieram na nossa mão. É isso aí, cara. Você vai jogar com as cartas que te deram, com as cartas que apareceram na tua mão. É isso que o Epicteto está querendo dizer. E ele viveu isso, porque eu estou falando, o Epicteto foi escravo.
Ele não submeteu àquela condição de escravidão. É uma questão, por exemplo, é igual muitas vezes eu vejo alunos, às vezes de classe média alta, falando o seguinte: ah, porque o sujeito que mora na favela, ele não tem consciência de como ele tem que fazer as coisas. Então, na verdade, um controle de natalidade ali funcionaria. Gente, não tem coisa mais idiota do que isso. Desculpa a expressão aqui. Por quê? Porque você dizendo... Aí, normalmente, esse pessoal que posa de... Ah, sou a favor das liberdades e tal. Mentira! Porque se você é a favor da liberdade do sujeito, você vai deixar o sujeito escolher aquilo que ele quer pra ele. E as pessoas acham que o sujeito, só porque ele mora na favela, que é um sujeito idiota, não tem consciência de nada. Ao contrário, ele está tão mergulhado na realidade e ele sabe como é que as coisas funcionam, então deixa ele escolher. Deixa ele escolher, deixa ele ser autônomo, deixa ele fazer o uso da liberdade dele do modo como ele bem entende. Tá? Então vejam, a liberdade não está em você buscar as coisas que não dependem de você. Está justamente em você, a liberdade é você buscar se utilizar das coisas que dependem de você, que são essas opiniões. A opinião que nós temos depende da gente. Né? O meu desejo depende de mim. Né? Os meus impulsos, eu posso controlá-los. Agora, o impulso dos outros, as questões dos outros, isso aí eu não posso controlar. Então vejam, já viram esse tipo de pessoa que tenta ficar agradando as outras? Tem gente que fica vivendo em função dos outros, tentando agradar os outros a todo momento. Né? Assim, no final da vida, eu quero dever satisfação apenas a nosso Senhor Jesus Cristo e mais ninguém. Né? A minha satisfação eu devo a Jesus Cristo. Ponto final. No dia que eu morrer, se eu cair morto aqui agora, eu só tenho um Senhor e Juiz, que é Jesus Cristo. Eu sou católico. Agora, tem gente que fica tentando agradar as outras pessoas a todo momento. O Epicteto vem aqui hoje para nos ajudar a entender esse tipo de coisa. Olha, você não vai conseguir mover o interior da outra pessoa a partir da sua vontade. Você pode dar elementos exteriores para mover a outra pessoa, mas em última instância, o poder que nós temos sobre as outras pessoas é zero. Depende apenas dela. Então você não pode viver em função de algo que não depende de você. Porque você não vai atingir a felicidade, vai viver frustrado, porque vai ficar sempre tentando agradar as pessoas, aí vai viver naquela infelicidade, naquela tristeza, que não leva a nada, não é assim? E aí entra não só agradar as pessoas, mas busca de riquezas, né, de prazeres. E vejam, não estou falando que riqueza, prazer, agradar as pessoas, que essas coisas são coisas ruins. O problema é você viver em função disso apenas. Né? Eu vou viver em função da riqueza. Bom, a riqueza pode vir ou não. Se ela não vier e você vive em função dela, você está lascado. Isso nós já até comentamos lá em Aristóteles. Né? Os prazeres é a mesma coisa, nós comentamos também lá em Aristóteles. E a questão da fama também depende de outra pessoa. Você, né, também comentamos lá em Aristóteles. E aqui o Epicteto está um pouco em sintonia nesse sentido com Aristóteles, por isso. Porque ele vai falar o seguinte: olha, essas coisas não dependem de você. Se não depende de você e você ficar vivendo em função delas, você está lascado. Tá? Então vejam, nesse sentido, repetindo aqui o que eu já falei, a liberdade, ela está onde? Está em você viver em função daquelas coisas que dependem de você. Não ficar esperando uma aprovação dos outros. Esse é o problema. Existem muitas pessoas que ficam esperando a aprovação de outras, né? Ah, eu vou fazer isso aqui para agradar fulano. Cara, o cara vai viver extremamente infeliz. Porque não é um egoísmo, não é que você não tem que agradar as pessoas. Você pode até agradar as pessoas, não para elas poderem, na verdade, olharem para vocês e assim, nossa, olha que bonitinho que ele foi. Se você fizer isso, cara, você vai ser infeliz, porque nem sempre, lá uma vez ou outra você pode até ter um retorno, mas nem sempre você vai ter. E aí a vida vai ser frustrante, né? Porque o retorno das pessoas e das coisas não dependem da sua vontade, como já foi dito aqui várias vezes. Tá? Então, se você vive em função das coisas que dependem de você, você vai viver a vida que você quer, e não a vida que os outros querem para você. Tá?
E aí Epicteto vai se questionar o seguinte, para a gente já encaminhar para o final da nossa aula aqui de hoje. Ele vai se questionar o seguinte, mas afinal, qual o critério de verdade então para eu saber se eu estou vivendo bem ou não, se eu estou sendo livre ou não? O critério de verdade é uma expressão que ele usa chamada prohairesis. Prohairesis. O que é essa prohairesis? Essa expressão ela significa pré-escolha ou pré-decisão. O que seria essa pré-escolha ou pré-decisão? A prohairesis. É uma escolha que você faz que ele fala que é definitiva. É uma escolha antecipada que vai determinar o nosso ser moral. E essa escolha, para que nós venhamos a atingir, né, a liberdade e a felicidade, ela tem que estar baseada nas coisas que estão em nosso poder. Né? Daquelas duas coisas que estão em nosso poder e coisas que não estão em nosso poder. Essa escolha definitiva na nossa vida, né, o critério de verdade tem que ser em função dessas coisas. Ou seja, tudo aquilo que depende de mim é que tem que ser o critério de verdade. Porque o que depende dos outros, nós vamos cair num relativismo. Mas você pode falar, mas você cai num relativismo assim também. Sob certo aspecto, sim. Porque se a verdade depende daquilo que depende de mim, ora, aquilo que depende, o outro vai achar que depende dele e pode ser verdade para ele, ele vai considerar como verdadeiro. E Epicteto não tem uma resposta muito clara para isso não, tá? Porque de fato você cairia num relativismo. Por que, repito? Porque se o critério de verdade depende daquilo que está sob o meu poder, e o critério de verdade do outro vai depender daquilo que está sob o poder dele, bom, isso seria um problema. É claro que assim, a regra geral eu devo agir, essa a questão para Epicteto. Aquilo que eu vou fazer na minha ação, eu vou considerar como verdadeiro aquilo que, vamos dizer assim, depende única e exclusivamente de mim, não de outras pessoas em geral. Vejam que aqui, aos poucos, começa a desaparecer aquela noção do homem como um animal político. Vejam que cada vez mais eu enfatizo isso, essa noção de que o homem é um animal político, que era muito forte lá em Aristóteles, no Platão também nós temos essa perspectiva do homem que vive na cidade, na polis, né? Aqui nós já não temos mais essa perspectiva, tá bom? Então, nós não podemos esquecer o seguinte, essa prohairesis, essa pré-escolha, essa pré-decisão do Epicteto, ela não é uma questão não é um ato da vontade não, tá? Ou seja, quando eu falo lá, existem coisas que estão sob o meu poder e coisas que não estão sob o meu poder, tá? Quando eu falo isso e eu vou julgar as coisas que estão sob o meu poder, eu não vou julgar a partir da minha vontade. Prestem bastante atenção nisso aqui. O Epicteto ele não cai num voluntarismo, tá? Não cai num voluntarismo. Ou seja, as coisas estão no meu poder, eu só vou fazer aquilo que está sob meu poder porque eu quero. Não. Epicteto, existe ali um forte juízo cognitivo, tá? Ou seja, um forte componente racional, até porque ele é um estoico. Né? E para os estoicos, como vocês todos lembram, nós temos uma perspectiva da racionalidade, do logos. Logos é razão, né? Então nós temos esse logos, essa razão, que guia toda a estrutura da realidade para os estoicos. Tá? E o Epicteto aqui nesse sentido, ele vai falar o seguinte, olha, eu não julgo as coisas a partir daquilo que eu quero, daquilo que eu não quero, como se fosse uma questão da vontade. Eu julgo a partir de uma racionalidade. Então, essa prohairesis, né, essa pré-escolha, não é o que eu quero, o que eu não quero. É um juízo racional daquilo que eu devo fazer, vamos dizer assim. Tá bom? E aí, nesse caso, vejam, o Epicteto, ele é um estoico. É claro que ele coloca alguns elementos ali que vão começar a sair daquele panteísmo estoico inicial do Zenão. Mas, ainda assim, ele não tem um transcendente, tá? Não tem um transcendente. Mas, no fundo, ele vai falar que em tudo nós devemos obediência ao Logos. E esse Logos é Deus. Então, nós devemos obediência a Deus, que é esse Logos que permeia todas as coisas. Vejam, quando ele fala em Deus aqui, nesse Logos que é Deus,
isso já está de fato, é como se fosse assim, estou saindo aqui da imanência, mas ainda estou dentro dela. Ou seja, se ele saísse da imanência, provavelmente ele conseguiria alguns resultados muito mais interessantes do que ele conseguiu. Mas ele já teve um avanço tremendo aqui, simplesmente ao dizer que existe esse logos e o meu juízo cognoscitivo ele depende desse logos para que eu possa fazer o quê? Para que eu possa ter uma prohairesis, uma escolha, vamos dizer assim, uma escolha definitiva que vai determinar o meu ser moral mais robusta, mais sólida, tá bom? Então, essa prohairesis, que é essa pré-decisão, pré-escolha, ela vai ser orientada pela racionalidade, tá bom? É isso então, pessoal. Muito obrigado a todos aí que ficaram hoje na live aí, nessa aula de hoje. Essa aula depois, lembrando, ela vai para o YouTube, para o canal da Academia Areté. Lá estão todas as aulas que eu tenho dado aqui sobre a história da filosofia. Se você está assistindo pelo YouTube, por favor, não esquece de deixar sua curtida aí, divulga o canal para as pessoas, compartilha, se inscreve no canal também, tá? Para gerar engajamento, que isso aí pode ajudar muito a continuar o trabalho aqui, tá bom? Bom, é isso então. Queria agradecer a presença de todos. E é isso então. Não esqueça também de visitar o canal da Academia Areté no Facebook e todos os dias a live é aqui no meu canal, no meu perfil aqui do Instagram. Depois vai lá, perfil aqui é prof.rodolfobraga, tá? Aqui no Instagram. E outra coisa, não esqueçam também, visitem lá o www.academiaareté.com.br. Lá no canal da Academia Areté nós temos os nossos cursos lá. O nosso clube de debate está aberto. Então, assim, por favor, se inscreva lá. Vai lá, se você tem algum conhecido, algum jovem na família, algum filho na idade ali adolescente, que você quer dar uma habilidade a ele de falar, de argumentar, se defender às vezes de professores doutrinadores, essa coisa toda, escreve seu filho lá, ele vai aprender essas técnicas da boa argumentação. Tá bom, pessoal? É isso então, muito obrigado a todos e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais, pessoal!